Olá pessoal, vamos dar início então na nossa aula de frações, né? Um conteúdo muito importante, né? Que vai nos ajudar a esclarecer conteúdos futuros na disciplina de matemática instrumental. Então hoje a gente começa uma abordagem um pouco mais de cálculo, né? De coisas bem práticas, né? Nós estávamos vendo a estatística antes, aquele modelo mais conceitual, né? De população, amostra. Agora a gente vai numa parte um pouquinho mais de cálculo, né? Vai ficar interessante. Vamos lá. Pessoal, como sempre, trago um pequeno sumário, né, do que a gente vai ver nessa videoaula. Começaremos por uma pequena introdução sobre o que são frações, né? O que é essa palavra, né? Depois a gente vai ver, né, a gente verá tipos de frações, né? A fração própria, imprópria e aparente, né? Esse conteúdo de tipos de frações ele não aparece na nossa apostila ali, mas eu trago para vocês com o intuito de contextualizar o conteúdo e mostrar as coisas, né, que no futuro talvez apareçam para vocês num concurso, numa coisa. Então você já tem esse conhecimento. Ou quem já tem, revisa, né? Que enfim é um conhecimento do ensino médio. Os significados, né? Como as frações aparecem, né, para a gente, né? A gente aparece por parte, pelo todo, né, que é bem comum, como quociente, como razão, como um operador multiplicativo. Esse será o nosso significado mais evidente, mais frequente na nossa aula de hoje. Ela aparece como um número e também como probabilidade. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí também. Vou revisar com vocês, né, as operações com frações, né? É uma revisãozinha ali de como é que soma-se frações, subtrai, se multiplica e divide, né? É interessante usar o contexto que a gente está vendo agora para revisar essas operações que vocês viram em algum momento na vida de vocês, de educação, e pode estar um pouco sedimentado, um pouco esquecido, a gente vai rever aqui, tá? Faremos depois exercícios, né? Então a ideia é a primeira parte, a parte teórica, eu encerro o vídeo e faço um outro com exercícios para não ficar tão pesado. Tá ok? Tudo bem, galera? Vamos lá então. Nessa pequena introdução, eu vou comentar com vocês o conceito de fração, né? A fração é um número quebrado, né? O número fracionado, né? Quebra do número, né? Então é a forma como que expressamos uma quantidade por meio da divisão de dois números inteiros. Dois números inteiros. Tá? Então A é o numerador e o B é o denominador. Nesta abordagem A sobre B. Onde A e B, né, os nossos números aqui, que estão em letras para significar qualquer número, né? Pertence ao Z, que é o conjunto dos números inteiros, e B tem que ser diferente de zero. Tá? Não existe divisão por zero. Não, tu tem que dividir alguma coisa por alguma coisa. Tá? Então, fiquem atentos. B não pode ser zero. Né? Eu disse nas outras aulas que eu estou trabalhando com vocês, né, desde as primeiras aulas, como interpretar resultados. Né? Você faz um exercício e acha um número, uma resposta. Né? Ela pode estar até errada, mas você tem que saber o que está na resposta. Né? Tem que ver se aquilo que a resposta é significativa. Né? Não pode dizer, encontrei a resposta, respondi não. Vamos dar uma olhadinha, vamos interpretar o que foi encontrado. Com o tempo nós vamos falando mais sobre isso aí, mas estou alertando desde agora. Nós vamos ter um foco em interpretação do resultado. Tipos de frações. Né? Um adendo que eu coloquei para vocês ali, né? Não consta na apostila, mas a gente vai falar sobre isso aí. Temos a fração própria, já devem ter visto isso aí, né? Onde A é menor do que B. A sobre B, a nossa relação. Por exemplo, vamos aqui um quadrado, foi dividido em 4 partes e eu peguei 2.
Então, 2 quartos. Né? Uma pizza aqui, que eu dividi em 8 pedaços e comi 3. Né? Então eu comi 3 oitavos. Pode ser uma bandeira, né? Eu dividi em 3 e eu rasguei um pedaço. Né? Rasguei 1/3. Tá? Se B, que tiver embaixo, né? O B é esse aqui, sempre o B é de baixo. B. Se B for maior que 10, por exemplo, 3 sobre 11, a gente lemos 3 11avos, e assim vai, 3 20avos, 5 150avos, e assim por diante. Tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia desses conceitos que vão aparecer não no decorrer do nosso curso aqui, né? No decorrer da vida de vocês. Né? A gente estuda para o curso, né? E para a vida. Quando tu estuda para a vida, tu tem o conhecimento sempre até o alcance. Ah, legal, um pouco de filosofia aí, mas não tem problema. Vamos lá. Fração imprópria. Quando A é menos... Um pouquinho tem uma zebra aqui. Segurinho. Foi, tinha trancado aqui meu coisa. Quando A é maior do que B. Vejam aqui. Voltamos aos quadrados e eu tenho um quadrado dividido em 4, onde eu pego as 4 partes. Eu pego o todo. Né? Então 4 sobre 4. E tem um quadrado que eu pego uma fração só, eu pego uma parte, então eu pego 1/4. 1/4. Né? Então eu vou somar isso aqui. Né? Então 4 quartos mais 1/4. Mais 1/4. Então vejam que o A, né, o numerador, vai ser maior que o denominador. Por quê? A gente vai ver lá na revisão das operações. Porque quando existe uma soma de frações, de inteiros com frações, porque o 1 é 1 aqui o número inteiro, mas ele é 4 sobre 4. Né? Eu somo o numerador e mantenho o denominador. Então fica 5 sobre 4, que é na realidade 1 sobre 1/4. Né? Esse 1 é esse aqui é o todo sobre o quarto. Já deve ter visto esses números compostos aqui, né? Tá, pessoal? Uma fração imprópria. Vamos para outro exemplo da pizza. Tem uma pizza aqui com 5 pedaços, né? Mais uma outra pizza que eu peguei 2 pedaços. Então, eu comi um inteiro, né? 1 ou 5 sobre 5, né? E 2/5 da outra. Então, o que eu comi? 5 sobre 5, 5/5, ou um inteiro, mais 2/5 da outra. Então, 7/5, que é também igual a 1 e 2/5, dessa maneira que se apresenta assim. Tá, pessoal? Tranquilo? É uma fração imprópria, né? Aí tu olha para essa relação. Temos a fração aparente. Ela é aparente porque ela não é uma fração assim. Ela parece ser uma fração, mas ela não é. Vejam aqui, essa pizza de novo. Eu dividi em 13 e comi 3 pedaços. Mais uma outra que eu dividi em 13 e comi os 3 pedaços. Né? Então eu comi um inteiro mais um inteiro. Eu comi 2 inteiros, ou seja, 2 pizzas. Então, o inteiro aqui é 3 sobre 3, né? 3 terços, que é igual... se eu dividir 3 por 3 dá 1. Mais o outro 3 terços, que é 1, e somado, né? Então, como a nossa regra lá é da soma, soma os numeradores e mantém o numerador, 3 mais 3 dá 6, e mantém o numerador, porque os numeradores são iguais, 3. Então, 6 dividido por 3, que é 2. Então, vejam, 6 terços é uma fração aparente, né? Ele aparenta ser uma fração, mas na realidade é o número inteiro 2. Outros exemplos. 4 por 2 dá 2. 18 por 6 dá 3. 100 por 25 é 4. Tá, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Agora os significados. Essa parte é importante, pessoal. Agora nós vamos ver como as frações
aparecem nos problemas do dia a dia da nossa vida, né? Como a gente mexe com as frações, tá? Então, o primeiro significado eu já botei como importante, né? Porque ela é a base para a gente calcular qualquer coisa, né? O entendimento parte sobre o todo, né? Uma parte, o numerador, sobre o todo, o denominador. Então, o todo B, denominador, fica embaixo, revisando embaixo da parte A, numerador da fração. Então, é aquele A sobre B. A parte, né, o A, determina a região de um objeto ou a condição de uma situação. Lembram ali quando eu comia as partes da pizza ali, ou eu rasgava a parte da bandeira, ou pegava um quadradinho ali, parecia um chocolate ali, eu cortava? Tá? Então, essa é a parte. Exemplos. O exemplo, a gente começa bem do básico, né? Mas para você ter esse entendimento, que depois vocês vão usar isso aí no futuro. Vejam, uns exemplos. Corriqueiro. Paguei 5 das 12 prestações do meu carro. Então, 5 12 avos. 5 dividido por 12. 5 é a parte e 12 é o todo. Tranquilo? Outra. Em um cubo de 6 faces, né, 3 já foram pintadas. Então, 3 de 6. Né? Tem que dizer que tem 6 faces, porque tem cubos aí que o pessoal que joga RPG, né? Se vocês já ouviram falar desse jogo aí, tem cubos com várias faces aí, né? Cubos entre aspas, porque depois que cubo é só com 6 faces, depois formam outras fórmulas geométricas, mas a pessoa chama de cubo. Né? Enfim. Outras formas geométricas espaciais, 7 lados, 8 lados, enfim. Aquela coisa da geometria espacial lá. Não vamos complicar, deixamos assim. Vejam aqui então. Esse exemplo é muito bom. Isso é a interpretação daquele exemplo ali, né? A parte gráfica. Aqui está o carnê do carro. Paguei 5 parcelas de 12. Né? Então o todo é 12 sobre 12. 12 sobre 12 avos. Então, e cada partezinha é 1 sobre 12. Então eu paguei 1, 2, 3, 4, 5. 5 sobre 12 avos. Foi a parte que eu paguei. Vejam que interessante aqui, pessoal. Por isso que eu botei importante. Disso aqui vai aparecer depois em exercícios, para vocês calcularem qual é o valor da parcela, quanto você já pagou. Porque se depois eu atribuo um valor ao todo, vamos supor que o carro vale a 50 mil, vocês vão ter que dividir por 12, ver quanto cada parcela, quanto pagou. É interessante essa abordagem gráfica que eu digo de figura, para vocês entenderem. Tranquilo. No cubo, pintei 3 faces do cubo. Então eu abro o cubo, né? Ou seja, quem já nunca, quem no colégio, ou quando os filhos, né, montou aquele cubinho, né? O cubo quando tu abre fica assim, né? Parece uma cruz. Então eu peguei e pintei 3 partes, né? Então, se o cubo tem 6 partes, cada parte é um sexto, né? Um sexto. E eu pintei 3 faces. Pintei 3 cestos. Tá, galera? Porque 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto são 3 cestos. Tá? Tranquilo? Vamos avançar. Como quociente. Agora tá barbada, pessoal. Agora a gente já tem a ideia, né, do significado quociente. Né? O significado parte por um todo, agora que vem tranquilo. A fração é o resultado de uma divisão em que o numerador e o denominador são números positivos. Positivos. Então, por exemplo, Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre 4 amigos. Quantos bombons cada um receberá? 12 dividido por 4. Tranquilo. Revisem também, pessoal, a divisão pode aparecer com 2 pontos, só 2 pontinhos assim, né? Na matemática aparece os pontinhos. Quem não lembra assim de ver, a multiplicação é 1 pontinho e a divisão 2 pontinhos em cima do outro. Tá? Então, 3 bombons o resultado. Barbada assim, isso aqui vai no automático, mas é uma maneira de significado de fração.
o quociente. Vejam essa outra, pessoal, a razão. Aqui se aproxima um pouquinho mais do pessoal da área da saúde, né, que trabalha no laboratório, né, que vai mexer com diluições, com formulações. Vejam, a razão. Né? Aqui a razão não quer dizer quem está com a razão, o pensamento, né? A razão é uma significado de proporcionalidade. Tá? Então, a fração representa uma razão entre duas grandezas, né? A e B. Lemos x partes de A para x partes de B. Muito importante isso aqui, pessoal, na hora que vocês vão trabalhar no laboratório, né? Ou alguma formulação, alguma coisa. Mas a gente traz um exemplo do cotidiano, uma jarra de suco, que tem a mesma função didática. Tá? Então, para fazer um suco de laranja, eu misturo na jarra 2 copos de água para 1 copo de concentrado da fruta. Que fração de concentrado haverá no recipiente? Tá? Então ele usa três copos, sendo que em um deles é o concentrado. Né? Então ele usa 1 copo de concentrado da fruta. Então nos 3 copos a razão é de 1/3. Uma parte de concentrado para cada 3 partes de suco. Tá? Então tu vai lá no suco lá, que tem o suco pronto, que é o todo, que é 1, né? 1/3 do que está aqui dentro aqui é o concentrado. Tá, galera? Muito simples o exemplo, muito simples, mas com um grande digamos, conteúdo, né, de fração, né, que é uma parte importante, é a razão. Tá? Tranquilo? Né? Operador multiplicativo, importante. Tá? Digamos que são 60% dos exercícios, mais da metade dos exercícios que a gente vai ver aqui da apostila e lá na tarefa e talvez e os da prova versam sobre a fração como significado do operador multiplicativo. Tá? Eu andei vendo umas questões de concurso também, aparece só o operador multiplicativo. Né? Nunca eu peguei por cima assim, ainda dou uma olhada. Então, a fração multiplica um determinado todo. Vejam, a fração multiplica um determinado todo. Então tu tem um número, né, um número de fração multiplicando um número inteiro. Vamos lá, um exemplo. Esse está na apostila, esse exemplo. Em um laboratório de análises clínicas, dos 350 exames realizados nesta semana, né, a semana que está em questão, 3/5 foram de exames de sangue. Veja a situação. Determine o número de exames de sangue efetuados. Então vejamos, vamos devagarinho para o entendimento. O todo são os exames realizados. O todo, os 350 estão aqui. O todo. Aí o que me diz o problema? 3/5 foram de exames de sangue. Então eu vou dividir o todo por 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pegar 3/5 desse todo. Que são os exames de sangue que estão me dizendo que é. Só que eu não sei quanto é o valor. Lembram lá do carnê do carro? Aqui tem valores. Ali tinha só a ideia de fração, de cortar os pedaços. Vejamos. Então, 350 exames, né? O todo. Eu vou dividir por 5 para saber quanto é cada quadradinho. Ou seja, cada 1/5. Isso aqui é 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Então, 350 por 5, 70. Cada quadradinho é 70. Mas foram então 3/5. Então vou pegar 3. Esses 3 vão multiplicar. 3 vezes 70. É razoável, né? Então logo foram 210 exames de sangue. Pessoal, facílimo. Aqui a interpretação, um pouco de raciocínio. Né? O próximo slide eu apresento uma maneira mais rápida de fazer, mas tenham em mente essa abordagem. Né? Porque haverá exercícios que não estará tão explícito assim. Mas vocês tendo, eu sempre digo, essa ideia do todo dividido em quadradinho,
pizza, seja o que for, vocês têm na mão a resposta do exercício. A parte, digamos, de montagem do raciocínio, quando aparece o operador multiplicativo. Tá? E o que é o operador multiplicativo? É a palavra de, pessoal. O de é que dá essa ideia. Resolvendo de forma mais rápida aquele exemplo. Queremos descobrir quanto vale 3/5 de 350. E é o que está ali, né? 3/5, né, que são exames de sangue, dos 350 exames totais da clínica. Esse D, pessoal, quer dizer multiplicação. Basta realizar a operação de multiplicação entre a fração e o todo, que é um número inteiro. Então, 3/5 vezes 350. Né? Multiplicando assim como está, né? 3 vezes 350 dá 10.050. Eu continuo com 5, depois eu divido 1.050 sobre 5, dá 210 exames. Logo, dos 350 exames realizados, 210 foram de sangue. Percebam, pessoal, aqui quem tiver um pouquinho mais de traquejo e disposição, tu pode ir fazendo, cancelando, né, e dividindo. Se eu dividir por 5 aqui dá 1, e por 5 aqui dá 7 vezes 5, 35, dá 7. Né? Então tem um arcabouço aí de formas, né, para vocês fazerem e chegar no resultado. Pode botar já na calculadora e fazer. Né? Eu sempre digo, lá na hora do concurso, da prova, não vai ter calculadora, né? Vai ter que fazer no braço. Né? Então, vocês aqui sabem para onde irão chegar no resultado. Né? A mim, fico olhando para o resultado e não tem problema. Tranquilo? Vamos lá. Número. A fração como um número. Isso aqui vocês já devem ter visto aí algumas vezes aí e passou batida, né? A fração representa um número dentro da reta graduada. Imagina uma reta, uma régua. Né? Por exemplo, onde posso marcar 1/3 na reta numérica abaixo? Então a reta numérica abaixo, ela tem o 0, né? Começa no 0, uma régua, né? 0, 1 e 2. Eu vou lá, então o todo entre 0 e 1. E se eu dividir esse todo em 3, né? A primeira parte, a parte final, o 1, é o todo, 3/3, né? 1 a menos, 1 a meio, pô, tá louco, 1 a menos. Não, tá louco, como é que você vai falar isso? 1 a menos. Meu Deus do céu, é o calor, eu acho. 1 a menos é 2/3, né? E 2 a menos de 3/3 é 1/3. Então, 1/3. Ou pode vir daqui para cá, né? A primeira parte é 1/3, dividir em 3. E se tu pegares 1 e dividir por 3, na calculadora vai dar uma dízima, 0, 3, 3, 3. Então 1/3 vai marcar na reta. Então, a fração como um número na reta. Tranquilo? Probabilidade. Né? Essa última forma que aparece, né, não consta na nossa apostila, a reta também não consta. Mas para a gente ter um entendimento de como a fração chega até nós. Tá? Então a probabilidade. A fração representa uma probabilidade de acontecimento. Vejamos, um exemplo. Se eu jogar um dado, né, um dado cúbico, uma vez, jogo uma vez, pego o dado e jogo o dado. Qual a probabilidade de sair os números 3, 5 e 6? Os que estão aqui, ó. 3, 5 e 6. Pessoal, a gente já viu um cubo aberto ali, né? Ele tem 6 faces. Ele tem, então, 6 vezes 1/6. 6 sobre 6. Né? Então, qual a probabilidade? Então, 1/6, né, dá uma face, por exemplo, o 3, mais 1/6, que é o 5, mais um 1/6 do 6, dá 3/6. É a única chance que pode sair esses 3 aí, né? Isso aí é 1/2. Né? 3 sobre 6 é 1/2. Tu divide por 3 aqui, por 3 aqui, por baixo, por 2. No meu tempo dizia se racionaliza, né? Se simplifica. Né? Dá 1/2, que 1/2 é 0,5, e em probabilidade o pessoal gosta muito de porcentagem, né? Então faz vezes 100, fica 50%. E vejam, é um exemplo assim, um pouquinho simples, mas
Mas interprete o resultado. Cada vez que tu jogar o dado, tu vai ter 50% de chance de aparecer um número desses. Faço em casa aí, joga um dado aí e veja. Porque se tem 6 faces e eu jogo, né, digamos, eu quero que apareça um dos 3, é metade, é 50%. Tá, galerinha? Encerramos a parte teórica aqui, já estamos quase 25 minutos, e eu vou dar início aos exercícios. Todos da apostila estão feitos e eu vou comentá-los, eu vou reproduzi-los aqui. Ok? Feito aqui, vou desligar então aqui, começamos daqui a pouco.